Sejam todos bem-vindos a este podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diversas caras da Igreja Mórmon, né? E isso aí o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Para fazer uma comparação bem legal relacionado às diversas faces, caras, né, da Igreja Mórmon. A gente consegue, se a gente pensar, que quando a gente vê um Mórmon ou uma família Mórmon, a gente vê aquela felicidade, todo mundo sempre feliz, passa na frente das capelas, né? Capelas muito bonitas, né? Geralmente fechadas todos os dias e abertas aos domingos. E a gente vê isso, né? Aquela igreja cristã, né? Característica igreja americana, né? Segue aquele padrão. E só que o interessante é que quem faz parte da Igreja Mórmon, né? A realidade lá dentro é diferente. Né? O que você vê dentro de uma igreja mórmon, né? Quem é membro, quem é batizado e segue, né? Tudo lá dentro, tem responsabilidades, você começa a ver a realidade é diferente. Você começa a ver pessoas tristes, né? Pessoas competitivas, né? Um ambiente tóxico, né? Uma liderança sobre os liderados, né? Bem imperativa, julgadora. Então isso a gente começa a ver. Por exemplo, quem tem cargos dentro da Igreja Mórmon, né, lá dentro, é líder de alguma organização dos jovens, das moças, né, na Sociedade do Socorro, que é das mulheres, no Quórum, que é dos homens, e etc. Às vezes você vê até competição entre a própria presidência, né, que cada presidente tem uns conselheiros, então às vezes os conselheiros brigam um pouco, né, e discutem tem disputas com o presidente, né, queria estar como presidente, ou vice-versa. Né, ou aquelas reuniões que eles fazem de conselho, que é todos os líderes das organizações juntos, né, não gosto de tal pessoa de outra organização e começa a atacar, a fazer críticas, duras críticas, né, costumam ser reuniões bem intensas, as pessoas saem tristes e mais tóxicas ainda de lá, né, então esse é um dos exemplos, né, até os membros da igreja em si, por exemplo, às vezes precisam de ajuda, procuram um bispo, alguma coisa para falar, e às vezes recebem mais desaforo do que a ajuda que foi buscar. Isso é só um pouquinho do que é visto lá dentro, né? Pessoas cobram muito, né? E às vezes você não tem o retorno que você queria, né? Muitas vezes as pessoas vão aos domingos na igreja, ouvem, se relacionam com os outros membros e voltam para casa mais tristes, mais irritados, né? Porque um falou isso, ou algum líder que falou outra coisa, e assim sucessivamente, né? Geralmente é assim, então é um pouco diferente, né? Aquelas pessoas que vêm de fora, aquelas famílias todas felizes. E aí você começa a pensar, né? Então quando você ouvir, por exemplo, alguém falando as várias caras da Igreja Mórmon, ou não é o que parece, e realmente é isso mesmo, né? A Igreja Mórmon tem outra cara além do que a gente vê de fora. Isso é fato, isso é perceptível, né? Por exemplo, você vai procurar ajuda, que nem a gente estava falando aqui do bispo, ele vai, começa a julgar mais, cobrar mais, né? Então você realmente sai subjulgado, né? Por exemplo, de uma busca de ajuda com algum líder lá dentro. Existem outros fatos também, você às vezes trabalha em alguma organização, lá um exemplo, você cuida das moças e você faz várias atividades, né, para ajudar as moças a crescerem mais espiritualmente, procura fazer seu papel bem feito, e às vezes você faz alguma atividade isolada que aquela não deu muito certo, né? Aí vai o bispo, vai um monte de gente criticar, porque você não fez direito, né? Você poderia ter feito isso, aqui, não esquecem toda a trajetória de coisas certas e boas que você fez, né? Então isso arrasa um líder lá dentro. Então, às vezes, por isso que 10, 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja, como a Igreja Mórmon, pode deixar você até doente. Muitos psicólogos falam que um ambiente tóxico por vários anos pode deixar você doente fisicamente, né? Então, isso é só um pouquinho, né, para entender um pouquinho a outra face da Igreja Mórmon, né, a outra cara que ela tem. Então, obrigado por ouvir esse podcast, né? Curta, comente, né? E a gente se vê no próximo.